Olá, povo do Rio de Janeiro, está entrando no ar mais um podcast do Fala Rio, o programa feito para dar voz a quem quer ser ouvido. E aqui nós estamos aqui para defender e tratar dos problemas do cidadão fluminense, de toda a sociedade fluminense, especialmente o seu problema, o seu assunto. Fale com a gente, provoque a nossa produção para que tratemos do tema que lhe interessa. Eu estou aqui, o nosso convidado de hoje é o vereador da cidade de Niterói, pré-candidato a deputado estadual, Douglas Gomes. Ele tem 32 anos, é casado, cristão e se define como patriota e conservador. Como vai, Douglas? Primeiramente, gostaria de agradecer o Fala Rio, que tem feito um ótimo trabalho, e agradecer também o Milton Rangel por esse convite. É de grande importância que falemos sobre diversos assuntos que hoje atacam a nossa sociedade e atacam os nossos princípios, e cá estamos para nos posicionarmos de maneira firme. Eu tenho acompanhado, Douglas, e você, para o telespectador entender, Douglas Gomes já trabalhou comigo em algumas situações do passado, depois seguiu carreira dele, política, e hoje, para você ver que o Fala Rio dá voz a quem precisa ser ouvido, e o Douglas é uma pessoa que precisa ser ouvido, é pré-candidato a deputado estadual, tal como eu. Então, aqui não existe rivalidades, embates, discussões, existem propostas. E nós temos mais ou menos a mesma linha de pensamento, somos cristãos ambos, já tivemos um mandato, eu já tive um mandato, estou fora do mandato, ele hoje exerce o seu mandato plenamente em defesa da cidade de Niterói e agora pretende vir candidato a deputado estadual para defender com a mesma veemência os interesses da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado sua trajetória, Douglas, e tenho visto alguns embates. Eu vou começar lá de trás, quando você era pré-candidato a vereador. Sim. Quando você foi pré-candidato a vereador, eu vi você sendo preso algumas vezes. Mas não é preso porque bateu carteira, não é preso porque roubou relógio, é preso porque enfrentou politicamente um governo corrupto que foi expulso do Rio de Janeiro, que foi o governador Wilson Witzel. Como é que foi aqueles embates? O quanto você pagou por isso? Na verdade, eu pago até hoje. Esses embates eles resultaram em alguns processos, né? Artigo 268, desobediência. E até hoje nós respondemos esse processo. Fui multado em R$100 mil pela Mariana Fux, né? Todos conhecem Mariana Fux, filha do ministro Fux, que entrou como desembargadora pela janela, né? Bem nova, não tinha nem idade praticamente para assumir esse cargo. E nós entendemos que aquele momento onde o poderio do Estado estava sendo utilizado pelo criminoso Wilson Witzel, que impedia a população de trabalhar, fechando o comércio e usando do estado pandêmico para roubar. Nós tivemos aí mais de 6, 7 hospitais de campanha. Miséria alheia, né? Sim, exatamente. Nós tivemos hospitais de campanha que não foram inaugurados. Hospitais que custaram milhões de reais. Enquanto isso, usando do estado pandêmico, impedindo o ir e vir de pessoas. Então, aqui em Niterói, como também no Rio, nós fizemos diversas manifestações contra o lockdown, contra o isolamento extremo que o Wilson Witzel estava propondo e, juntamente, contra esse roubo que ele, juntamente à quadrilha que estava instalada no Palácio Guanabara, estava cometendo contra os cidadãos do Rio de Janeiro. E o preço foi prisões, processos. Eu tive meu celular apreendido, onde até hoje não consegui recuperar o meu celular, meu sigilo foi quebrado, porque na cabeça deles é o mesmo modus operandi da esquerda, né? Se você só vai para a rua se tiver alguma ajuda, se você for pago. Então eles pegaram meu sigilo, quebraram meu sigilo, viram que não tinha ninguém por trás de mim, não tinha ninguém me bancando, eu estava ali por um ideal, lutando pelo aquilo que eu acredito e trago isso comigo até hoje e não me arrependo. Não, eu acho isso muito importante, que o cidadão tenha conhecimento disso, porque às vezes o político é tratado como lixo, né? Às vezes a política é tratada como lixo. Realmente tem alguns representantes da política que a gente tem nojo, que a gente tem ojeriza, que a gente gostaria que nunca tivesse um mandato. Mas quem elege é o povo, quem elege é o seu voto. Então, por isso que a gente tenta abrir os olhos das pessoas para que elas vejam o todo.
Não vejam só aquela foto bonitinha que está no panfleto e que a pessoa tem todo um trabalho para mostrar. Vejam o todo, vejam o trabalho, vejam o que Douglas fez, o que Milton Rangel fez, o que faz, como age, como trabalha, como funciona a cabeça dessas pessoas. Vote no seu político quando você souber que ele realmente vai fazer aquilo que você acha que é correto. E o Douglas tem uma postura hoje que está nas mídias aí, esse debate, esse embate que ele teve com o governador. Quem é o Douglas, pré-candidato a vereador, para enfrentar aquele pomposo juiz que virou governador? Vamos quebrar com esse cara, vamos acabar com esse cara, que esse cara não vai ser nada. Essa é a mentalidade dos todos poderosos que se acham acima de todo mundo. E o Douglas enfrentou isso com dor, enfrentou isso sentindo, como ele está colocando aqui, processos que se arrastam até hoje, para que ele tenha que pagar valores que não têm capacidade na sua conta corrente. Mas eu sei que você teve também... apanhou, você teve violência, truculência até da própria polícia, né, do estado do Rio de Janeiro, sob o comando do excelentíssimo salve juiz Wilson Witzel, que está muito bem no Grajaú. Infelizmente, né, uma posição que eu tenho tido desde essa época, quando tudo isso aconteceu, é que um argumento tem que ser quebrado. Qual é o argumento? Da falácia de que os policiais estão apenas cumprindo ordens. Olha, a SS, a tropa do Hitler, matou judeus também porque estava cumprindo ordens. Cometeu absurdos porque estava cumprindo ordens. Então, ordens absurdas, né? Aquele grito que eu dei naquele dia que eu fui preso, homens justos cumprem ordens justas. Ordens absurdas não se cumprem. Eu tive uma ordem dada pela Mariana Fux. Não faz a manifestação. Eu enfrentei e fiz, porque eu sabia o que poderia acontecer comigo, mas eu enfrentei. Ao mesmo modo que quem está recebendo essa ordem absurda tem que se posicionar, porque está a serviço do Estado, não a serviço do ditador, não a serviço do governador, que era, na época, o Wilson Witzel, que, graças a Deus, que foi através da nossa pressão que ele caiu. Através de uma manifestação popular que abriu os olhos dos deputados estaduais, que aí começou toda a parte do trabalho de fiscalização, de investigação, foram comprovando que, de fato, ele estava usando da sua posição, né, para enriquecer, para roubar os cofres públicos. E, graças a Deus, eu falo isso com orgulho, graças a Deus nós fizemos parte desse trabalho, onde nós abrimos os olhos de milhares de pessoas e hoje nós tivemos o governador retirado do Palácio Guanabara. A gente sabe, né, que aquelas tardes de charuto no Palácio Laranjeiras envolveram muitas autoridades. E a gente tem notícia de investigações e prisões de juízes, né, que estavam envolvidos ali. A gente não tem notícia de nenhum ministro, mas não sei se os ministros também fumavam charutinho ali no Palácio Laranjeiras, né? Então, a gente sabe que tudo aquela república, né, que se construiu em torno dele é uma república arrogante, é uma república de pessoas que se achavam acima do bem e do mal. E receberam a sua resposta vindo do poder legislativo, do poder eleito pelo povo também. E tiraram dele aquela arrogância, aquela prepotência, tiraram ele daquele palácio e mandaram ele para o Grajaú. Eu acho que deveria ser Bangu, mas ainda não é Bangu, não. Mas quem sabe, né, será uma próxima etapa aí que irá para o mesmo caminho dos outros governadores do nosso estado. Aliás, Douglas, é um assunto que me incomoda muito. Nós vimos todos os estados da República e a gente não vê o que acontece aqui. Nós aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, já tivemos prefeito preso. Nós já tivemos todos os últimos governadores presos ou em vias de, que é o caso do Witzel, em vias de ser preso, respondendo a processos criminais fortes, violentos, que até hoje não tiveram o resultado da prisão, mas a gente não sabe onde isso vai parar. Mas todos os anteriores, todos os governadores anteriores, até o Garotinho, quer dizer, até o governo Garotinho, todos foram presos. Um ainda está preso até hoje, que é o Sérgio Cabral,
Aqui em Niterói. Que tá aqui. Agora cada dia ele está num lugar. Então voltou para Niterói, de onde ele foi tirado, porque tinha mordomias e não sei o quê, parará. E ele foi tirado daqui, foi mandado para outros lugares. Ele já passeou até Curitiba, ele foi. Preso até em Curitiba. Esse aí é o nômade. É o nômade do judiciário. Ele vive mudando de casa toda hora. Mas esse é o único que ainda está preso, mas todos os outros culpados, inocentes, não estou discutindo isso. Não me processem, não, porque eu não estou acusando ninguém. Quem acusou foi a justiça. Nós estamos tratando do mérito. Estamos tratando do mérito, estamos tratando do assunto. Quer dizer, foram todos presos. E quem não foi está em vias de ser. Então, nós temos essas questões todas para acontecendo no nosso estado e no nosso município. E nos outros estados, nos outros municípios, a gente não vê isso. Quer dizer, então, o que acontece com o nosso estado? O que tem de errado aqui? É muito complicado e é difícil, né? De fato, eu nunca tinha parado para fazer essa analogia. Por que de fato isso acontece somente no Rio? Eu creio que tem um poder espiritual também, tem um peso espiritual também referente a essa questão de corrupção no Estado. Né? Existe, de fato, eu creio que existe uma potestade referente à corrupção que paira sobre o nosso Estado. E isso nos traz também a lembrança de que não é uma guerra somente carnal do bem entre o mal, mas sim uma guerra espiritual. Acredito que a gente deve orar muito, porque isso me parece que não vai parar agora. Me parece, né, por tudo isso que a gente vê acontecendo, e todos os modus operandi são os mesmos. A gente não vê uma mudança. Então, tudo indica que isso vai continuar por muito tempo. Então, é muito complicado, porque a gente vê também uma parte do judiciário. Aqui em Niterói, por exemplo, nós temos a figura do ex-prefeito que, na época que ele foi preso, nós tivemos alguns membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro afastados. Então, a gente vê um conluio, uma parte do Tribunal de Contas, do MP, da Justiça. Então, a gente, de fato, quando a gente recorre à Justiça, por exemplo, aqui em Niterói, eu coloco diversas comunicações, diversas representações no Ministério Público, na Justiça, contra algumas ações da Prefeitura, como, por exemplo, agora estou lutando para conseguir que seja aprovado um requerimento de informação. Aqui nós temos uma empresa pública, a Emusa, o orçamento de R$500 bilhão, onde nós não sabemos quem trabalha lá, nós não sabemos quantos cargos tem, nós não sabemos quais são os salários. Há rumores que tem salários de 20, 30 mil reais dentro da Emusa, que tem filho de juiz, filho de desembargador, e nós não conseguimos ter esse acesso. Uma empresa pública. Entra no site agora da Emusa. Existe a lei da transparência. Existe a lei da transparência. Entra no site agora. Emusa, Niterói, bota no Google. Você vai entrar no site, você vai na parte superior, no lado direito, Portal da Transparência. Você clica. Aí você vai clicar na folha de funcionários e você volta para a tela inicial. É um absurdo. É um absurdo. E a gente não consegue avançar. É um erro, vereador. Óbvio. E assim, aí você comunica o Ministério Público, não caminha. Comunica a Justiça, não caminha. Humanamente, Milton, não tem jeito. Humanamente, quando eu olho, não vejo esperança. Mas eu não olho somente com o lado carnal, olho com o lado espiritual. Eu creio que nós vamos conseguir mudar. Senão, nós não estaríamos na política. Né? Se nós não tivéssemos fé, se nós não agirmos com fé, a gente não tem que estar aqui. Né? Porque nós estamos aqui não é para enriquecimento, não é para estar numa posição acima dos outros. Nós estamos aqui porque nós cremos na mudança. Uma mudança que, aos nossos olhos, a gente não consegue visualizar. Mas, aos olhos espirituais, nós cremos que estamos fazendo a nossa parte, nós cremos que vamos conseguir mudar esse quadro histórico do nosso estado do Rio de Janeiro. Aliás, eu costumo fazer uma brincadeira. Eu, no meu mandato de deputado estadual, quando acabou o meu mandato, eu talvez venha a ser o único deputado estadual condenado por empobrecimento ilícito. Porque quando eu voltei para as minhas empresas estão todas em recuperação judicial. Eu estou tendo um trabalho de reconstrução
do meu patrimônio. Então, que a gente gasta, né? Exato. Isso que o pessoal não entende. Eu sou um empresário e não me tornei empresário na política. Eu me tornei político como empresário. Então, não foi o contrário. Então, tudo que eu tenho é construído com o meu suor, com o meu trabalho. Quando eu fui para a política, minhas empresas entraram em recuperação judicial porque eu tive que me ausentar. Porque as pessoas acham que político é de terça a quinta. Político é 24 horas. O político que presta, né? O político que gosta de trabalhar, não aquele político não aquele político que gosta de jogar para a plateia, que gosta de jogar para uma meia dúzia de pessoas. O político, de fato, ele trabalha 24 horas de segunda a segunda. Não tem. Quando acaba o plenário, ele vai para a comissão. Quando acaba a comissão, ele vai para uma reunião fora de casa, uma reunião com a comunidade, uma reunião com os seus seguidores para prestar conta, para dar satisfação. E, de vez em quando, né, Douglas, a gente vai ver a família. De vez em quando. A família sofre muito na vida de um político. Outro dia eu estava debatendo até isso, falando exatamente sobre isso, que a família é a principal punida. E, obviamente, com essa dedicação, com essa volúpia política, né? Mas aproveitando do que a gente estava falando aqui sobre os governadores presos, né? Eu queria chamar a atenção, lembrar, porque uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo que a responsabilidade por toda essa investigação e essas prisões era do Ministério Público. E eu queria lembrar só, porque o Ministério Público, não tal qual todos os órgãos, todas as entidades, todas as sociedades, têm bons e maus. E eu queria lembrar que o Ministério Público teve um seu ex-procurador-geral preso. Teve um subprocurador preso. Teve diversas pessoas envolvidas no escândalo Cabral. Tiveram várias pessoas que estavam sob ordem do governo Cabral. E nós vimos isso tudo nas investigações, tudo isso apareceu e foi uma maneira... Eu me lembro que teve um político que tinha, eu não vou falar o nome aqui, que tinha um blog, sei lá, um Facebook, uma ferramenta dessa de redes sociais que a gente utiliza hoje muito, mas que naquela época ele denunciava tudo, Douglas, tudo que hoje condenou o governador Sérgio Cabral. Só que ele denunciava enquanto ele estava no mandato. Quantas investigações foram feitas com base nessa denúncia? Nenhuma. As denúncias contra o Sérgio Cabral nasceram no Ministério Público Federal por conta do escândalo da Lava Jato, que foi com uma investigação que começou em Curitiba. Então, temos que deixar isso claro, perfeito, que não é por eficiência de um órgão que todos esses governadores foram presos. O Douglas falou com muita propriedade aqui que existe uma questão de guerra espiritual. Eu também acredito que isso possa ser verdade, que possa ser por aí a nossa situação no Rio de Janeiro, que essa guerra espiritual nos afete muito. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção do ouvinte, do telespectador, é a forma como as coisas acontecem no Brasil. Nós hoje nomeamos o governador, todos esses que foram presos, nomearam conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Conselheiro do Tribunal de Contas é para fiscalizar as contas dos governos estaduais e municipais. Ora, se eu nomeio esse camarada, se eu coloco esse camarada é meu afiliado. Vai ser fiel a você. É meu afiliado político. Óbvio. Ele vai ter que ser fiel ao meu governo. E agora nós acabamos de ver uma situação em que o governador não assumiu veladamente, não, assumiu claramente a posição de apoiar o novo conselheiro que foi eleito por maioria esmagadora de votos, à custa não se sabe de quê, né? Nós sabemos, mas não podemos divulgar, porque não tem prova, não temos como provar, então não vamos ser levianos de levantar coisas que não sabemos, não participamos, não estamos dentro. Mas o fato é que o governador foi para a mídia o governador atual, mostrar o seu apoio ao novo conselheiro. O erro começa aí. Começa na forma que isso acontece. Tem que ser imparcial, né? A coisa tem que ser imparcial. Ou então ter mandato.
Por que o conselheiro, o ministro, não tem mandato? Se nós que disputamos votos temos, por que ele que não disputa voto não tem? Eu defendo sempre uma bandeira, sabe, Douglas, que todos os ministros, aí você vê ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, todos os ministros e conselheiros do TCU, do TCE têm um mandato. Não me dou ao luxo de definir esse mandato, não, mas que tenham um mandato. Tem início e tem fim. Porque você vai estar oxigenando e tirando o ranço dos governos passados. Quantos ministros o governo do PT, que saiu pela porta dos fundos e agora quer entrar pela porta da frente, às custas da mídia, quantos ministros lá dentro foram nomeados pelo PT? E agora atacam os 2 ministros que o governo Bolsonaro colocou. Está errado a forma de colocar. Mas por que só atacam os ministros do Bolsonaro que ele escolheu? Por que não atacam todos os outros? 7, se eu não me engano. Todos os outros, praticamente todos os outros que estão lá, exceto Gilmar Mendes, que foi colocado pelo Fernando Henrique, todos foram colocados pelo PT. Então nós temos o Gilmar Mendes colocado pelo governo Fernando Henrique e os 2 colocados do Bolsonaro entre os 11. Verdade. Temos 3 que não foram colocados pelo PT. E aí, os ruins são os 2 colocados pelo Bolsonaro, dentro do mesmo critério que utilizou o PT, de escolher os seus padrinhos, os seus afilhados. Que hoje defendem o PT. E hoje defendem o PT. Então, a gente, quando advoga isso, quando a gente defende essa bandeira de trocar todos o mandato, é porque nós temos que brigar pelo voto, nós temos que convencer a população das nossas bandeiras, das nossas defesas. Agora, o ministro não. O ministro só tem que convencer o presidente. Exato. O conselheiro do TCE. A gente não sabe como convence, né? Então, na verdade, a gente sabia. A gente não pode falar muito, mas esse tema é polêmico. Mas eu queria só que você falasse disso, que você falou aqui de uma desembargadora que entrou pelo 5º Constitucional, que são outras coisas que só acontecem no Brasil. Essas pessoas não podem ser demitidas. E aí? E essas pessoas não têm compromisso, muitos, não todos, mas não têm compromisso com a sociedade. Né? Nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi colocado pelo PT, um dos 9, né, que foram colocados pelo PT, que foi advogado do PT em 89, foi assessor da Lesp na década de 90, advogou pelo PT, para o PT toda a década de 90, sendo assessor de diversas figuras, amigão do Zé Dirceu, e hoje ele está, né, no Supremo Tribunal Federal. É um dos mais novos. Vai durar aí quantos anos? Tem mais quase 20 anos pela frente. Advogando para quem? Cuidando de quem? Cuidando dos interesses da população? Não, não é. Hoje, né, quando você coloca um ministro, né, na minha visão, realmente é muito conflitante, porque você coloca alguém que, de fato, você vai cobrar que, meu irmão, você tem que ser fiel a mim. É isso que o PT fazia. É isso que o PT faz hoje. O PT faz hoje. Hoje nós não temos... A população brasileira não tem maioria no STF. Quem tem maioria é a esquerda. Sobre tema aborto, sobre tema transfobia, que tanto eu estou sofrendo. Por quê? O que aconteceu? Foi criada uma lei? Não, não foi criada uma lei. Foi criado um entendimento. Por quê? Porque um partido nanico, que não tem nem representatividade entre os 513, 514 deputados, entrou com uma ação solicitando, entendendo a omissão da Casa Legislativa, legislou, não criou lei, mas criou entendimento. Que hoje eu fui o primeiro a ser condenado a 1 ano e 7 meses de prisão. Por quê? Porque chamei um homem de homem. Meu crime foi chamar um homem de homem. Artigo 140, injúria transfóbica. Pegou o puxadinho do racismo e criou mais um puxadinho. O entendimento do STF. Nós hoje estamos pagando a conta por conta dessas indicações de partidos de esquerda. É verdade, é verdade. Nós estamos pagando essa conta muito mais alta do que a gente imagina e que a população imagina. Imagina uma condenação e saiu uma ordem de prisão para você porque chamou um homem de homem. Nós falamos isso algumas vezes aqui com alguns entrevistados aqui sobre a questão da pressão. E nós temos uma situação, Douglas, que no país, pesquisas de fontes
reais, de fontes concretas, fontes oficiais, né, vamos dizer assim, de que a população do Rio de Janeiro, do Brasil, 60% se declara como de direita. 60% se declara como de direita. Nós temos uma estatística do IBGE que 1,5% da nossa população assumem ser gays. 1,5% da população. E nós estamos pagando essa conta toda por conta disso. Quando o cara diz que é de direita, ele é de direita. Quando o cara não diz que é de direita, não quer dizer que ele é de esquerda. Exato. Então nós temos a maioria da população declaradamente de direita. Nós temos uma maioria da população hétero. Mas quem manda nas grandes mídias são as minorias. É a minoria. São as minorias. É a ditadura da minoria. Então, nós temos que aceitar essas coisas como normais. Exato. É o exercício da lei. Exato. E, na verdade, volta a falar. Nós, hoje, você, eu, outros parlamentares, nós fomos eleitos por pessoas conservadoras. Nós que estamos no mandato temos a obrigação de representar essas pessoas, seja qual for o que venha acontecer com a gente. Independente se venha acontecer prisão, multa, meu posicionamento é claro, não contra pessoas, mas contra o movimento LGBT, que é um movimento ditatorial. Pega um gay e deixa esse gay falar que é de direita, para ver o que o movimento LGBT faz. Pergunta pro movimento LGBT o que tem um rapaz, Dom, o nome dele, ele criou o movimento Gays com Bolsonaro. Pergunta pro movimento LGBT o que eles querem que aconteça com o Dom. Ele deseja uma morte. Por quê? É um homossexual que tem a sua relação com outro homem, né, abertamente, que diz que não segue a cartilha LGBT. Ele tem a relação dele, ele vive a vida dele. Nós não somos fiscais da forma que como cada um se relaciona. Né? Isso aí é uma discussão pessoal. A gente não se preocupa com isso. A questão é o seguinte, nós somos contra a imposição. Aqui, perto da gente, tem um shopping. Você sabia que travestis utilizam banheiro de mulheres? Travestis usam banheiro de mulheres. A sua esposa, quando entrar num shopping desse, pode se deparar com um homem vestido de mulher. Essa discussão está na Câmara Municipal de Niterói. Eu estou me opondo a chamar um homem de mulher, sabe por quê? A partir do momento, não é questão de respeito. Algumas pessoas, alguns cristãos até falam comigo, mas Douglas, você tem que criar ponte, você tem que conversar. Quando você chama de ela, você está gerando respeito, uma proximidade. Isso é uma mentira. Porque a briga aqui, a questão não é de respeito. Quando nós falamos que algo é o que na verdade não é, nós estamos negando a verdade. E quem é a verdade? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Quando nós negamos a verdade, nós negamos a Cristo. Quando nós falamos que um homem é uma mulher, nós negamos a Cristo. E quando nós falamos que um homem é uma mulher, eu chancelo para que esse homem utilize o banheiro com as minhas sobrinhas, com a minha esposa. Isso jamais eu vou admitir. Qual é a regra que será utilizada? É o autorreconhecimento, o gênero, a ideia de gênero, o debate de gênero, a questão do gênero, ela veio para destruir os pilares da nossa sociedade. O que é gênero? Gênero é o Milton Rangel, homem, falar agora, sou uma mulher. Posso entrar no banheiro de uma mulher. É isso que eles pregam. Agora, veja a maluquice, você concorda com isso? Se eu falar que sou uma mulher, será que aos 52 anos, ao invés dos quase 60, eu vou poder me aposentar? Olha o problema que a gente vai gerar. Um jovem de 17 anos e 11 meses, prestes a servir o quartel, servir o exército, pode falar, olha, sou mulher, me sinto mulher, vou servir o quartel? Será que ele vai ser liberado? Olha o problema na nossa sociedade, olha a crise estrutural que a questão gênero cria. Só que a gente vê uma parcela da sociedade com medo. Por quê? É isso que o senhor falou. Eles são totalmente aparelhados. Você vê a Defensoria Pública está rodando o Estado para colocar nome social em criança. Teve uma menina de 13 anos que se reconheceu menino em julho do ano passado, conversou com a mãe em outubro do ano passado, em janeiro. A menina, num feirão da Defensoria Pública, trocou seu RG para menino. Um nome masculino. Em 6 meses, eu te pergunto, uma menina de 6 meses, ela tem condição para
tomar uma decisão dessa? Sendo que, se tiver 17 anos e 11 meses, se executar alguém, não é preso porque não tem condição, né? Não tem condição mental de se decidir. É uma criança. Mas com 13 anos... Não pode responder Não pode responder. Mas com 13 anos, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro está mudando o nome de crianças. Aí você vê o Ministério Público, Defensoria, você entra na DECRAD, uma delegacia ali no Lavradinho, você vê tudo colorido. Aí você entra no Burger King com seu filho, você vê o chapeuzinho colorido. É uma ditadura de fato. Eles estão em todos os poderes e eles são barulhentos. Eles estão usando esse meu caso. Olha, eu fui condenado por quê? Porque eu chamei um homem de homem. O meu discurso de ódio foi chamar um homem de homem. Qual o recado que eles querem dar para a sociedade? Se você encontrar um homem no banheiro, ou seja, um travesti, uma mulher trans, você não pode falar que é um homem. Senão você vai ser condenado igual o vereador. Eles querem calar a população. Se condenamos um vereador, por que não vamos condenar você, né? E pior, eles não querem debater. Eles fogem do debate. Eu coloquei um projeto na Câmara Municipal de Niterói que prevê a proibição de homem biológico. Vamos falar de biologia, já que eles ficaram durante a pandemia nos chamando de negacionistas. Negacionistas são eles, que negam a ciência. Vamos falar de biologia? Homem biológico não pode entrar em banheiro. Coloquei esse projeto. Eles estão querendo barrar. Não estão querendo nem votar. Eu estou disposto aqui a conversar. Vamos falar sobre um terceiro banheiro? Vamos conversar sobre o terceiro banheiro. Se vocês não se sentem confortáveis dentro do banheiro masculino, vocês também não podem impor querer entrar num banheiro feminino, sendo que mulheres estão se sentindo desconfortáveis igual modo vocês se sentem desconfortáveis no banheiro masculino. E vale ressaltar, quando a gente fala na falta de regra, qualquer um pode falar que é mulher, principalmente estupradores. Nós temos aí matérias de estupro em banheiro aqui do metrô do Rio, Ribeirão Preto, Jundiaí, Minas Gerais. Você pode colocar no Google. Estupros ocorridos nesses municípios que eu citei agora. Homens que estavam vestidos de mulheres? Não. Homens que entraram no banheiro. E se você aborda um cara desse, esse cara fala que é mulher, você vai preso ainda por transfobia. Está aqui a decisão. Então, infelizmente, é uma luta pesada. Mas sem luta não há vitória. Graças a Deus nós temos pessoas que se levantam contra isso e nós não vamos retroceder e não vamos mudar a nossa forma de pensar. E não há preconceito, Milton. Isso tem que ficar claro. Nós cremos numa Bíblia. Gênesis 1, 27, Deus criou o macho, criou fêmea. Você quer seguir o seu caminho? A Bíblia também respalda, tem o livre-arbítrio. Você pode viver da forma que você quiser. Agora, você só não pode querer alterar a nossa sociedade. Só não pode impor. Eu sou contra o casamento homossexual, você pode fazer o que você quiser. Agora, não vem impor o meu pastor, não vem obrigar o padre a fazer essa união que é contra aquilo que nós pregamos. E vale lembrar, deputado, quando a gente fala de banheiros para homem e para mulher, essa discussão chegou no STF. Essa discussão, o ministro Barroso, que é militante, comunista, marxista, ele falou o seguinte: olha, o constrangimento dos trans ele é muito maior do que das mulheres. Ele afirmou isso na decisão. O constrangimento que a mulher sente quando vê um trans dentro do banheiro não é nem perto o constrangimento que um trans sente quando está no banheiro masculino. Ele decidiu pela sua esposa, pela minha esposa. O voto do ex-ministro Marco Aurélio foi perfeito. Do ministro Marco Aurélio foi perfeito. Ele fala o seguinte: qual vai ser a regra a ser usada? É estar com saia? É estar com calcinha? É ter cortado, ter feito a operação? É ter o registro social? Qual é a regra? Falta um regramento. Se a gente fala que qualquer um pode ser mulher, tudo é mulher e nada passa a ser mulher. Isso gera um risco, principalmente, além do desconforto que causa para as mulheres, causa principalmente a insegurança para mulheres e para as crianças. Eu estou aqui escutando, debatendo, conversando, esse bate-papo tranquilo no que diz respeito a mim, e tenho certeza que tranquilo em relação a ele, com esse vereador Douglas. Você acha polêmico? Eu não. Eu acho autêntico. É isso. É isso que a gente vive na nossa sociedade, em que a minoria está querendo comandar. Eu digo muito, Douglas, que é o rabo querendo balançar o cachorro. Nós temos a maioria. Nós somos a maioria, os héteros,
os de direita, os conservadores, os tradicionalistas. Nós somos a maioria na nossa sociedade, graças a Deus. A maioria da nossa sociedade é religiosa. Não importa, não estou falando de religião específica nenhuma. Eu sou evangélico, o Douglas também é evangélico, mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de religioso, não de nenhuma religião específica. E nós precisamos nos levantar contra isso. Porque o Douglas, por exemplo, houve uma insinuação algum tempo atrás, eu acompanho algumas coisas do trabalho do Douglas. O Douglas, algum tempo atrás, teve uma insinuação contra ele que ele ameaçou essa pessoa que ele chamou de homem de homicídio, de matar. Ele foi apontado como um cara que queria matar esse vereador trans que tem na Câmara de Niterói. E esse vereador, com todo o aparato midiático, foi levado para a Europa, para um esconderijo, para que o Douglas não atingisse. A vergonha foi tão grande que eles passaram, porque quem conhece o Douglas sabe que ele, até mosca, ele tem dificuldade de matar. Eles passaram uma vergonha tão grande que não contaram respaldo nenhum, tiveram que trazer o cara para cá de rabinho entre as pernas e voltar para o plenário e conviver no plenário com esse vereador que ele dizia que estava ameaçando ele de morte. Então, essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Essa é a sociedade que nós estamos vendo hoje. Então, se nós não tivermos a coragem, a vontade de mudar isso, eles cada vez mais vão continuar balançando o cachorro. Eles cada vez mais vão estar nos impondo regras que não são nossas. Ao defender essas bandeiras aqui, você não tenha dúvida que meu Facebook, meu Instagram, Facebook e Instagram dele vão estar chamando a gente de homofóbico. Quando o que nós defendemos é o amor. Nós defendemos é o respeito. Mas o respeito lá e o respeito cá. Eu não quero ver a minha família envolvida nessa discussão. Por isso que eu tento debater ao mínimo possível esse assunto, mas levantando essas bandeiras sempre. Eu tenho enfrentamento, Douglas, dentro da escola do meu filho, onde criaram, e nós acho que nós vamos conseguir mudar isso, se Deus quiser, nós vamos conseguir mudar isso, acabar com o Dia das Mães e Dia dos Pais. Em algumas escolas, como a do meu filho, que é mais conservadora, eles criaram o Dia da Família. O Dia da Família existe. Se eu não me engano, é 15 de maio. Tem uma data do Dia da Família. Para você levar a sua família, quem você quiser, seu avô, seu tio, seu padrinho, seu irmão, quem você quiser, para comemorar junto contigo. Então, promovam o Dia da Família também. Agora, não acabe com o Dia das Mães e o Dia dos Pais. É um dia comercial. É para vender presente, é para vender coisa, mas é uma tradição. É uma tradição como é o Natal, é uma tradição como todas as outras tradições. Não venham querer destruir essa tradição. E nas escolas menos conservadoras, é o dia do colaborador. Dia do cuidador, colaborador não, do cuidador. Mas isso tem método. Claro. Sabe qual é o método? Manual marxista. É só ler. Manual marxista fala sobre a abolição da família. É a abolição, de fato, da família. É isso que eles querem. Tirar a representatividade da figura da mãe. Tirar a representatividade da figura do pai. Se eu não gosto desse copo, é só não beber água. Mas não. Eu quero impedir você de beber. É isso que eles querem. A desculpa é, mas aquele aluno que não tem mãe, ele vai sofrer. Tá, mas é uma tradição. E os alunos que têm mãe. Pelo contrário, eu perdi minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. Dia das Mães eu lembro da minha mãe, com saudade, mas lembro da minha mãe. Quando nos dias normais, infelizmente, com o passar do tempo, a gente não lembra. Quando da correria do trabalho, por conta da correria da Câmara, mas quando chega o Dia das Mães, o domingo, o Dia das Mães, onde eu almoço com meu pai, com a minha mãe, de criação, eu lembro da minha mãe. Isso é bom, não é algo ruim, mas não. É, de fato, seguindo à risca o manual comunista, que é a abolição da família, que é tirar a representatividade das famílias, que é aquela família, por exemplo, onde tem 2 pais, 2 mães. Não, é Dia dos Pais? Então, as 2 mães ali, as 2 são pais, então a gente se sente ofendido. A gente não está brigando contra você. A gente só não quer que você ataque a gente. Cria um dia de vocês. Por que não fazem isso? Tem 300 e quantos dias sobrando, mas não. Você vê como nós somos afrontados o tempo todo. A família brasileira é afrontada o tempo todo.
todo. Mas aconteceu isso na escola do meu filho e nós tivemos vários pais reclamando disso e protestando contra isso e dizendo também, Douglas, a questão mais séria, mais grave. Quer dizer, o meu filho vai entender que não existe Dia das Mães. Exato. O meu filho vai entender que é o dia do cuidador, que é o dia da família, Muito que é o cruel. dia de qualquer coisa que você queira criar. E só para satisfazer o problema que não foi criado pelo meu filho, que de uma criança que pode até ter perdido a mãe ou ter perdido o pai. Pô, isso é muito triste realmente. Mas ele não deixou de ter a mãe. Não deixou a de ser mãe filho. não deixou de ser filho de uma mãe e de um pai. Ele não deixou de ser filho. Agora, aqueles que optaram por seguir um caminho diferente do caminho natural, e eles não gostam que a gente fale isso não, mas é o caminho natural, que é papai e mamãe. Esse que quer fugir desse, ele assuma as suas responsabilidades. Exato. Assuma os seus bônus para eles e os seus ônus. E o ônus é exatamente esse. Se ele quer ser pai junto com outro pai, ele tem um filho e fale para os filhos dele que ele vai ter 2 pais. Ou como isso vai se dividir na cabeça deles, que eu também não sei. Eu nem quero saber, Até entendeu? se perde, né? Agora o problema é dele. O problema não é meu, que tem o meu filho com a mãe dele. O problema não é dele. E tem outros casos aí mais absurdos, né, Douglas? Que a gente vê agora outro dia de comemoração gay, o jornal O Globo colocou na sua primeira página e na primeira página do segundo caderno maior ainda, um casal trans que engravidou. Ora, a regra tentando ser alterada, mas a exceção, né? A exceção confirmando a regra. Exato. Por quê? Como é que nasceu um filho de um casal trans? Porque o macho... Tem um macho e uma fêmea ali. O macho teve uma relação com a fêmea. Exato. Se a fêmea se acha homem e se o homem se acha mulher, não importa pra mim. É o espermatozoide e óvulo ali. Pra nascer criança tem que ser homem e mulher. Exato. Macho e fêmea. Exato. Como cada um se sente é problema de cada um. Então, eles botaram uma primeira página como se fosse uma coisa assim mais maravilhosa do mundo. Não, aquilo é a regra. É a exceção confirmando a regra. Que precisa ter um macho e uma fêmea. Se vai ser feito em laboratório, como é que o homem engravida? Não engravida. Pois é. Como é que pode homem engravidar? Não engravida. Então, se aquilo ali engravidou, é porque não é homem, é mulher. Quer parecer ser homem, quer se Muda dizer o fenótipo, homem. mas o genótipo... Exatamente. Isso nós não temos nada contra e nós não estamos aqui para agredir ninguém. Nós só estamos aqui para não ser agredidos. A heterofobia também não pode ser permitida. Então, quando fazem isso com um vereador, dizendo que ele vai ser condenado a 1 ano e 4 meses e teve um mandato de prisão expedido porque chamou um homem de homem, eu não sei onde as pessoas querem parar. Vai chamar um homem de mulher, como ele acabou de falar aqui? Vai mentir? O homem é homem. A mulher é a mulher. O que ele opta para a vida dele sexual, com a opção sexual dele, é problema de cada um. Exato. Nós não temos nada com isso. E é isso que a gente tem desenvolvendo. Eu vi também um trabalho seu, Douglas. E aqui em Niterói o negócio é mais pesado, né? Pois é, porque eu vi um trabalho seu num shopping famoso, acho que é o maior shopping aqui de Niterói, que eu vi uma gravação que você fez sobre símbolos homossexuais distribuído por todo o shopping. Eu queria que você falasse disso pra gente. Esse shopping, né, é o mesmo shopping onde nosso mandato tem emitido diversos ofícios cobrando por que homens biológicos estão compartilhando banheiros com mulheres biológicas. Esse shopping, ele promoveu, né, ali para o mês da diversidade, mês do orgulho LGBT, KYZ, a gente, cada vez entra uma letra, né? Então a gente até se perde. Então eu sempre falo LGBT, porque ali entrou um P. E o P eu vou falar mais adiante por que ninguém usa, por que pouquíssimos usam. O que foi feito? Foi feita uma exposição onde um artista, num lado, tinham desenhos. Pablo Vittar, bem colorido, a Vera Glover, um outro travesti, diversos travestis, diversos transexuais, bastante colorido.
Isso no meio do corredor, no hall do corredor. Então, quem passa ali, vê aquilo, poxa, que desenho legal. Vou deixar meu filho ver, vou deixar meu filho brincar ali perto. O pai que não é conscientizado referente a essas letras, a afronta que esse movimento tenta impor à sociedade. E quando eu cheguei ali, eu vi que atrás de cada desenho tinha uma letra. LGBTQIA+P. Cada letra, cada o meu só vai até o mais, tá? tem o P. Cada caractere estava escrito ali dizendo como cada um se relacionava. Sexualmente. O trans é uma pessoa que se veste dessa forma e se relaciona com pessoas assim. Mas também pode ser bi. Ou seja, se relaciona com homem e com mulher. O queer é uma pessoa que se veste assim, mas se relaciona com pessoas do ambos do sexo. Mesma coisa. O P é uma pessoa que se veste assim, mas se relaciona com todos os seres humanos. E aí está uma pergunta que eu faço ao senhor. Criança é ser humano? Tá lá escrito. Se relaciona com todos os seres humanos. Criança é ou não é um ser humano? É. Isso é um absurdo. Sem sombra de dúvida. Isso é um absurdo. Por que não coloca ali? Se relaciona com todos os gêneros? Se relaciona com todos os sexos? Por que fez questão de grifar se relaciona com todos os seres humanos? E a gente sabe que isso já acontece no mundo. Né? A relação intergeracional entre pai e filho, mãe e filho, isso acontece. E a gente tem falado isso há bastante tempo, que o movimento, não pessoas, o movimento LGBT, ele é um braço, uma linha auxiliar do comunismo. E ele tenta, sim, fazer uma quebra na sociedade de tal maneira que existem ali a normalização da pedofilia. E por que, por exemplo, esse travesti da Câmara Municipal de Niterói não usa o P? Por que os parlamentares do PSOL não usam o P? Porque eles sabem o que significa o P. Só que eles ainda acham muito agressivo para a sociedade. O P é muito agressivo. Só usa o QIA+. O mais faz... Sabe o que o mais faz? Mesma coisa que o trans. Mesma coisa que o queer. Se relaciona com homem e com a mulher. Todos se relacionam com homem e com a mulher. Eles só tentam criar mais letras. Então eu peguei, fiz um vídeo, fiz essa explanação. Um dia seguinte, o shopping retirou acertadamente. Em nenhum momento eu falei, destrua isso. Falei, olha só, tá no local errado. Coloca numa sala, numa loja. O pai que quiser dar esse tipo de ensinamento para sua criança, que o faça. O pai é responsável pelo seu filho, que o faça, mas não coloque no local aberto. E assim foi feito. Só que o movimento, naquele dia que eu fiz a manifestação lá na frente, porque o movimento LGBT, né, o GDN, juntamente com esse vereador travesti, foi para a porta do Plaza, dizendo que o Plaza censurou a exposição. Mas não censurou. Só readequou, só colocou no local certo. Antes estava no corredor, onde qualquer um poderia passar e ver. Agora está dentro de uma loja. Mas eles não querem isso. Então, tudo isso não foi por acaso. Tudo isso tem método, tem um objetivo: alcançar as crianças, alcançar os pais. Hoje, você vê a prova, tem que olhar a prova do seu filho. Fique de olho, leia tudo o que seu filho tem acesso à escola. Porque eles tentam dizer para o seu filho que ele é uma folha em branco, que ele não nasceu nem menino nem menina, que ele pode se relacionar com quem ele quiser, que ao decorrer da vida, após experimentar tudo, ele vai decidir se ele vai ser hétero, cis, trans, queer, pansexual. E olha a mente dessa criança, é uma engenharia social, é a destruição. Temos aí casos como o dos gêmeos, família Heimer, que foi destroçada. Pegaram uma criança, arrancaram um pênis, pegaram essa criança, tentaram transformar essa criança numa menina. Esse menino continuou com a mesma postura de menino, querendo brincar com seu irmão com objetos, com brinquedos masculinos. Na adolescência, forçaram os dois se tocarem. Forçaram os dois terem relação. Quando chegou na fase da puberdade, na verdade, com 17 anos, contaram que aquele David, que a Brenda, né, que chamaram de Brenda, na verdade era David, e ele deu uma guinada na vida dele, voltou a se vestir como um homem, casou, mas infelizmente, por conta de toda a engenharia social, os dois irmãos morreram, se mataram, a família morreu.
É isso que eles querem fazer. Imagina a mente de uma criança que passa por essa engenharia social. Uma criança que o pai fica dando ensinamento em casa, mas às vezes o pai trabalha, só vê o filho de manhã ou à noite. Enquanto isso, o filho fica na escola sofrendo essa engenharia social. O professor falando que ele pode ser o que ele quiser. Imagina a mente dessa criança. Essa criança de fato experimenta, sofre, entra em depressão. E aí a gente vê a taxa de homicídio tão alta como nunca tivemos. Nunca tivemos tantos adolescentes tirando sua vida. Por quê? Você vê o histórico desse adolescente, vê o que esse adolescente fazia. Fazia uso de drogas, fazia uso de bebida, fumava, se relacionava com todo mundo. Esse é o histórico. É a destruição da nossa sociedade, a destruição da nossa civilização. E, graças a Deus, temos pessoas que se levantam, que ainda lutam por isso. E aqui eu parabenizo até, eu acompanhei o seu mandato, né, enquanto esteve na Alerj, seus projetos em favor da família, seus posicionamentos, seus embates, seus debates contra parlamentares do PSOL, do PCdoB, que usam o seu mandato para atacar a família do Rio de Janeiro. E o senhor, enquanto esteve deputado, sempre fez um ótimo trabalho, um ótimo enfrentamento referente a essas pautas. Nós precisamos, esse ano é um ano de eleição, nós precisamos ter esse olhar, não somente aqui no Rio de Janeiro, mas em outros locais, não somente votar em pessoas que se dizem de direita, não somente votar em pessoas que se dizem conservadoras, mas escolher pessoas que estão dispostas a abrir mão de algo pela sociedade. Abrir mão de quê? Abrir mão da liberdade. Abrir mão da família. Abrir mão da empresa. Como o senhor falou no início, teve um prejuízo na empresa. Você sabe que, às vezes, quando o senhor... muitos que são empresários, são parlamentares, quando os movimentos sabem que esse parlamentar é conservador e é dono de empresa X, eles tentam quebrar essa empresa. Tem ali os Sleep Giants, está fazendo uma covardia com o Alan dos Santos, com o jornalista Alan dos Santos, que teve o seu jornal, o Terça Livre, derrubado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Foi censurado. Hoje no Brasil nós temos um jornal que foi derrubado, nós vimos uma censura. Imprensa livre, não é não? Não temos. Não temos imprensa livre. Imprensa parcial. Imprensa que tem lado. Agora, quem fala a verdade é censurado, como o jornalista Alan dos Santos, que teve que sair do Brasil, foi exilado. Aí o Alan dos Santos hoje tem um site dele, que ele pega esse recurso, ele manda para a filhinha dele, que tem um problema degenerativo, que não está falando. Novinha, a TT tem 3 anos, se eu não me engano, não anda. Tem diversos problemas. E hoje começou uma campanha dos Sleep Giants, um site que é patrocinado por sei lá quem, pela derrubada também desse site do Alan dos Santos. Sabe o que eles querem? Matar a filha do Alan dos Santos. Porque a única fonte de renda que o Alan dos Santos tem é esse site. Porque o YouTube ele não tem mais, porque derrubaram. Então é através desse site que ele consegue pagar o tratamento da TT. Eu falo TT porque eu conheci, eu tive com eles logo quando ela nasceu, lá em Brasília, me recebeu tão bem na casa dele, participei do Terça Livre. E hoje, infelizmente, por conta da ditadura que começou no STF, a mando do ministro Alexandre de Moraes, onde ele teve a casa arrombada, teve a arma apontada para sua esposa, para a TT, para toda a sua família, hoje ele está exilado nos Estados Unidos, fazendo o seu trabalho de lá, e, infelizmente, correndo toda essa pressão para que hoje... o seu site, a sua única fonte de renda venha ser cessada e que ele não consiga sustentar sua filha. Mas tudo isso, eu tenho certeza que se você perguntar o Alan dos Santos se ele está arrependido, ele certamente falaria que faria tudo de novo. Se eu olhar para você agora e falar as suas empresas que quebraram, tanto que você perdeu de recurso, você faria tudo de novo? Claro. Certamente. Com certeza. Essa condenação, 1 ano e 7 meses, eu faria tudo de novo? Estou fazendo, não mudei minha postura. A gente não pode parar. Não podemos parar, não fomos... A Bíblia fala que nós não viemos ao mundo, não temos espírito de covardia. Nós não fomos criados para retroceder. Somos igual Pedro. Senhor, não tem nada para trás. Só me basta seguir a direção a você. Para trás não tem nada, deixei tudo para trás, larguei tudo. Então a gente só tem a opção A. A opção A é resistir. O que vem acontecer depois disso continua sendo a opção A. Você está gostando desse papo? Eu também. Venha para o meu canal do YouTube, venha ver minhas redes sociais, venha conhecer minhas redes sociais, venha conhecer as redes sociais do Douglas,
que é um vereador super atuante aqui, e eu queria passar aqui um testemunho para você. A gente tem um grupo na escola de pais, né, que eu participo, de vez em quando eu colaboro com alguma coisa. Às vezes a gente é contestado. Tem outras linhas de pensamento dentro desse grupo. E uma coisa que eu falei, e vou repetir isso que eu falei, a gente está vendo hoje, o que a gente está vendo hoje na grande mídia, o que a gente está vendo hoje na sociedade, na imposição das vontades da maioria e dos métodos, os métodos que estão sendo usados, nós vimos numa triste página da nossa história, que foi o nazismo. Nós vimos exatamente a mesma prática midiática que nós estamos vendo hoje. É te convencer que você está errado, que o certo é o que eles pensam. Você não tem o direito de pensar fora dessa caixinha que eles querem te colocar. Então, todos aqueles que pensam assim, como Douglas, como eu, como diversos outros... Eu tive a oportunidade, Douglas, de ser deputado estadual junto com Flávio Bolsonaro. Ele foi um dos que me auxiliaram muito como deputado de primeiro mandato a andar naquela casa, como se andava naquela casa. Flávio Bolsonaro me ajudou muito. E nós defendemos bandeiras muito fortes que incomodaram muito, principalmente o senhor Marcelo Freixo, que hoje está se dizendo de esquerda conservadora. Hoje ele está se postando de PSB, que oba-oba, quero todo mundo, vem Eduardo, vem todo mundo para o meu lado, eu sou gente boa. Mas ele só vende essa imagem para quem não o conhece. Quem o conhece sabe o que está por trás daquilo ali. Todas essas bandeiras que nós estamos atacando aqui são defendidas por esse senhor. Esse senhor, ex-deputado estadual, ex-deputado federal do PSOL, eleito pelo PSOL, mas que hoje quer aparentar uma esquerda mais conservadora, mais democrática, aquela esquerda que a Vieira Soto gosta. Então, mas foi a esquerda que entrou com a DPF 635 no STF, que impediu a polícia militar de fazer incursões durante a pandemia no Rio de Janeiro. PSB. Pois é. Então, a origem é a mesma. Não nega. É a mesma. Mas então, eu só queria mostrar isso para vocês, porque essa metodologia é uma metodologia utilizada já há muito tempo na nossa história, que só está sendo revivida. E no momento que eu disse isso no grupo, que me chamaram de antissemita. Ora, a pessoa, quando a gente fala, tem certas coisas que a gente fala que não entendem nada do que a gente está falando. Eu estava falando exatamente contra o nazismo, trazendo o nazismo para o dia de hoje, para os métodos, não o nazismo, o método nazista para os dias de hoje. Ou seja, a sociedade está sofrendo a mesma coisa que a sociedade alemã sofreu, a sociedade do mundo inteiro hoje está sofrendo com esse ataque que utiliza os mesmos métodos nazistas de dizer que você que está errado, você que está fora da caixinha, que a caixinha certa é a que eles querem te colocar. Então, pensa nisso, evolua pensando nisso, some a todos aqueles que querem combater isso. E uma das bandeiras, Douglas, que a gente defendeu também na Alerj, e que hoje é visto também por alguns como um absurdo, que é a escola sem partido. Quando a gente fala de escola sem partido, a gente não está falando de escola sem partido de esquerda, não. A gente está falando de escola sem partido. É muito claro a bandeira. A bandeira não é partido A ou partido B. Ah, bandeira sem partido, você está defendendo o Bolsonaro. Não, é sem partido. Bandeira sem partido, você está defendendo o fulano de tal. Não estou defendendo ninguém. Eu estou defendendo uma escola sem partido, apartidária. Uma escola em que o professor não vá lá e mude a história. Que fale que a derrubada da Dilma foi golpe. Essa não é a história verdadeira. Foi uma derrubada democrática dentro da lei. Para isso, eles rejeitam a lei. Mas quando interessa, esse povinho da caixinha quer desrespeitar a lei. Perfeito. Então, é de acordo com eles, com o que eles imaginam. A escola sem partido é uma bandeira que tem que ser tratada com seriedade por todos os diretores de escola, por todos. E nós fizemos uma denúncia na escola do meu filho sobre uma bibliotecária, uma professora que defendia no seu site, ela se colocava antifascista. Assim, antifascista. Ora, como uma professora pode defender antifascismo dentro de uma escola?
Ela pode ser anti o que ela quiser lá na rua. Ela pode defender as bandeiras que ela quiser lá na rua. Então, essa questão é uma questão muito suave quando você ataca o seu filho. São os ataques todos que a gente já falou aqui. É contra a criança, é contra o adolescente. O que é hoje o pátio da UF? Que é aqui do lado de você, aqui do seu lado. Ontem, Marcelo Freixo estava lá. Marcelo Freixo, Thalíria Petroni, a bancada toda do pessoal. Será que o Bolsonaro pode entrar lá? Ah, duvido. Duvido. Isso é sem partido. Duvido. Claro que duvido. Não pode. A Sarah Winter, ela fez apanhou. Lembra? Lembro. Na época eu trabalhava com você. Nós tivemos que ligar para a Polícia Federal para soltar a Sarah Winter. Ela era do nosso partido na época. Exatamente. Ela queria dar um debate, fazer uma palestra. Exatamente. Mas eles não aceitam o contraditório. A escola sem partido, projeto Escola Sem Partido, né? A esquerda chama de escola da mordaça, escola da censura. O professor, ele pode até falar que é golpe. Não tem problema nenhum, mas ele tem que mostrar o outro lado. Olha só, na minha opinião, alunos, foi golpe. Mas também aconteceu isso aqui. O nome foi levantado, teve um processo, teve uma votação. Por quais motivos? A relatora falou isso, isso, isso. Janaína Pascoal falou isso, isso, isso. De fato, aconteceu pedalada fiscal. E aí o aluno que faça a sua interpretação. O projeto Escola Sem Partido, a esquerda chama de escola da mordaça, escola da censura, mas isso é mentira. O artigo 3º, se eu não me engano, do Escola Sem Partido, fala assim: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos seus alunos para impor as suas convicções políticas, ideológicas, religiosas e morais. Ou seja, o que quer dizer? O professor pode até ser filiado ao PT, mas ele não vai obrigar, não vai impor usando da audiência cativa, porque o aluno não pode levantar para ir embora, porque senão ele perde ponto. E o artigo 4º fala o seguinte: o professor não vai privilegiar ou penalizar o aluno por conta das suas convicções políticas, religiosas, ideológicas e morais. Ou seja, o que quer dizer? Se eu sou um professor de direita, conservador, bolsonarista, se tem um aluno que é petista, eu não vou penalizar aquele aluno porque ele é petista. Eu não vou tirar ponto dele porque ele é petista. E a gente viu aí diversas escolas. Pedro II, aconteceu no Pedro II em 2017 uma questão: qual a sua opinião sobre a Venezuela? A aluna colocou: é uma ditadura. Tendo em vista que a imprensa não é aberta, os deputados eles são ligados diretamente ao presidente, não podem fazer nada além do que o presidente manda, o Suprema Corte também. É um país fechado, é um país que caça cristãos, que persegue as minorias. Essa é a realidade da Venezuela. Ela ganhou 0. Mas ganhou 0 por quê? Se foi a opinião dela. Qual é a sua opinião? Mas não era a opinião da professora. A opinião da professora é que a Venezuela é um país livre, que Cuba é um país livre, que diversos outros países, ditaduras socialistas comunistas, são países livres. Então o projeto Escola Sem Partido, infelizmente, ele foi enterrado numa decisão esdrúxula do Supremo Tribunal Federal, através de se não me engano, foi de uma ação acho que foi do Pará, onde, através de uma ação direta colocada por um partido nanico, reconheceu como inconstitucional. Só que o projeto Escola Sem Partido hoje ele foi reconhecido como inconstitucional, mas a ideia não. Então nós aqui de Niterói nós estamos tentando reescrever. Até nós tivemos com o Miguel Najib, que é o autor do projeto Escola Sem Partido, estivemos com ele em Brasília, conversando sobre o avanço desse projeto, que é de grande importância, né? E nós aqui em Niterói vamos propor novamente, porque nós já tínhamos apresentado um projeto igual o senhor colocou na LERJ, só que por conta dessa inconstitucionalidade apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, fomos impedidos de avançar com esse projeto. Eu só me permito discordar de um ponto de você, que a gente está aqui até agora convergindo em quase todos os assuntos a gente está convergindo. Mas eu vou discordar de você quando você disse que um professor de história pode dar a opinião dele sobre a questão como exemplo do impeachment da Dilma. Eu acho que não pode, não. Ele tem que contar a história.
Ele tem que dizer qual foi a história do que aconteceu. Lá fora ele pode ter opinião contrária. Nós estamos citando o impeachment da Dilma como um exemplo, que é novo, porque né? foi Mais uma próximo. coisa, e foi uma coisa que aconteceu numa história que todos nós com mais de 20 anos, mais de 15 anos, vivemos. Os de 15 anos talvez não lembrem muito, mas os mais de 20 anos todos lembram, porque não tem tanto tempo assim. Estamos falando de 6 anos atrás. Então, esse ponto não pode ser dito que foi golpe. Não foi golpe. Nós temos uma Constituição, nós temos um parlamento eleito, nós temos um STF que todos nos forçam hoje a dizer que é de respeito. Nós temos diversas questões que foram utilizadas naquela época para o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma passou pelo Congresso Nacional, o impeachment da Dilma passou pelo crivo do STF, como diz a Constituição. Então, eu acho que um professor de história não pode dizer que aquilo foi golpe. Não, foi uma coisa que ele pode até discordar, que não poderia ter acontecido. Mas aconteceu antes com o Collor e essa turma que diz que foi golpe bateu palma. Porque o Collor era ladrão. Que o Collor roubou que provaram lá que ele roubou, não sei nem o nome do carro, era um Fiat Elba. Fiat Elba. Foi o que derrubou o Collor de Mello, foi uma Fiat Elba. Que ele roubou uma Fiat Elba. E o Petrolão? E a Dilma, que era presidente do Conselho da Petrobras. Presidente do Conselho da Petrobras, que autorizou a compra de uma refinaria de Pasadena, que custou 10 vezes mais do valor que valia. Ora, para onde foi? E ainda mais que é no exterior, né? Aí o dinheiro vai rápido para uma conta qualquer lá fora. 10 vezes mais autorizado com o jamegão da excelentíssima salve Dilma. Que agora está querendo voltar, hein? Tá mexendo as suas asas. Ela estava meio quieta, mas agora estão querendo voltar com ela. Mas isso é o único ponto que eu divirjo de você. Eu acho que um professor, ele tem que contar a história. Ele não tem que dizer que gosta mais de A, que gosta mais de B, não. A história é essa. O Collor caiu porque tinha que cair e caiu dentro da lei. A Dilma caiu porque tinha que cair e caiu dentro da lei. Seguindo os livros. Se você não concorda com a lei, mude-a. Eu lembrei de algo agora. Concordo com a sua discordância. Concordo. O Miguel Najib, em uma palestra, teve uma discussão onde uma vereadora do PSOL, acho que foi até a Thalíria, ela disse que o projeto tira a liberdade de expressão do vereador. E ele deu uma resposta sensacional. Ele falava o seguinte: o professor, dentro de sala de aula, ele não tem liberdade de expressão. Ele tem liberdade de ensinar. Qual é a diferença? Se eu sou, por exemplo, já que eu tenho liberdade de expressão, posso me expressar da forma que eu quiser, certo? Então, se eu sou professor de história, eu chego numa sala e falo: olha, hoje eu vou dar aula de inglês. Não, mas nós já temos professor de inglês. Não, mas eu quero dar aula de inglês. Tenho liberdade de expressão. Posso fazer o que eu quiser. O que acontece hoje é que professores de história entram nas salas e falam de quê? Política. Então, o professor ele não tem liberdade de liberdade de expressão, mas sim liberdade para ensinar dentro daquilo que está dentro do currículo. Então, eu defiro a discordância de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Obrigado. Mas o papo está gostoso, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu também gostei muito desse papo. E o Douglas é uma pessoa muito conhecida nossa e já estão me pedindo aqui para lembrar das redes sociais. Então, eu queria que vocês visitassem as nossas redes sociais e nos ajudassem a preparar esse programa com opiniões de vocês, com discordância de vocês, com o enfoque que você gostaria que nós dessemos a esse programa, a novos programas. Vamos tratar de quê? De transporte? Está ruim o transporte? Na cidade do Rio de Janeiro está péssimo o transporte, a qualidade do transporte. BRT, então? Mudou de prefeito, só mudou a cara do boneco, porque as besteiras que o boneco anterior fazia, o boneco atual está fazendo. Então, quer que a gente trate desse assunto, nós vamos tratar. Mas venha para nossas redes sociais, convivam com a gente nas redes sociais, venha para o nosso canal do YouTube, no nosso Facebook e dê a sua opinião.
apresente a sua proposta. E eu vou abrir aqui agora para o nosso amigo Douglas, vereador Douglas. Muito obrigado, Douglas, pela tua presença aqui. E realmente é muito importante essa tua participação na Câmara dos Vereadores, pré-candidato a deputado estadual. Espero que você avance nessa pré-candidatura, se torne um candidato e um eleito deputado estadual, se Deus quiser, e esteja na Assembleia Legislativa apresentando os seus projetos, apresentando a sua luta, apresentando as suas armas. Estaremos juntos lá. Com certeza, se Deus quiser. Apresentando as suas armas, que são armas de paz. São armas que não espetam e que não furam. Entendeu? Essas são as nossas armas, as armas que nós sabemos utilizar e muito bem, viu? Eu queria suas considerações finais. Bom, mais uma vez, o bate-papo foi ótimo. Falamos sobre diversos assuntos importantes para a nossa sociedade. Reafirmo aqui o pedido para que vocês sigam não somente a rede do Milton, do Fala Rio, também as minhas redes, @VER Douglas Gomes. Certamente por conta desses assuntos, Milton, o alcance será reduzido. Porque quando a gente fala sobre algumas pautas, o alcance é derrubado. Por exemplo, no Instagram eu não consigo ser marcado. Por quê? Falei demais sobre vírus chinês. Facebook, alcance foi derrubado. Outras redes, você começa a ser cerceado. Por quê? Eles têm medo da verdade. Mas a verdade continuará sendo dita independente de qualquer coisa. Então, mais uma vez, parabenizo por esse programa. Já acompanho há bastante tempo e estou à disposição para que mais vezes possam vir aqui. E muito obrigado pelo convite. Não, com certeza teremos outros papos, produção. Teremos outros papos sobre os fatos do dia a dia nosso. E eu queria agradecer a todos e dar um tchau para você que está nos ouvindo esse tempo todo, que assistiu o nosso programa. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e semana que vem tem mais.